Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa ficar por dentro dos vídeos que eu vou postando aqui diariamente. E se você já é inscrito, muito obrigada por me acompanhar aqui todos os dias. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a relação de trabalho e a relação de emprego. Será que são sinônimos? Eu posso utilizar indistintamente um ou outro? A resposta é não. Aqui nós temos neste quadro, nesta tela, a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Para isso é importante a leitura do artigo 2º e artigo 3º da CLT, que vão tratar sobre empregado e empregador. Então vamos lá. Para que haja uma relação de emprego, é necessário preencher estes 6 requisitos aqui, fáticos jurídicos, que vão configurar uma relação de emprego. O artigo 3º diz: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Os requisitos fáticos jurídicos são pessoalidade, subordinação, pessoa física, onerosidade, não eventualidade e alteridade. É importante que se memorize todos esses elementos. E aí eu tentei colocar aqui uma frase mnemônica para facilitar. Então vai ficar: para sair pela onda, não altere. Então P de pessoalidade, S de subordinação, P de pessoa física, O de onerosidade, N de não eventualidade e A de alteridade. Memorizem esses elementos, porque é a partir deles, como eu falei, que nós vamos diferenciar da relação de trabalho. Porque a relação de trabalho ocorre quando algum dos requisitos do artigo 3º da CLT não estão preenchidos. Então, se um desses elementos faltar, se faltar a pessoalidade, a subordinação, qualquer um desses 6 elementos, então nós não estamos mais diante de uma relação de emprego, mas sim diante de uma relação de trabalho. Avançando, o que vem a ser a pessoalidade? A pessoalidade é quando o empregador contrata o seu empregado, ele espera que aquela pessoa contratada é a que vá executar as atividades do emprego. Então, essa característica também é chamada de infungibilidade, ou seja, uma pessoa contratada numa relação de emprego não pode substituir outra por conta do requisito da pessoalidade. Avançando, a subordinação aqui refere-se à vinculação do empregado ao poder empregatício. Porque o empregador, ele tem o poder diretivo, poder disciplinar, poder fiscalizatório e regulamentar. E o empregado, nessa condição, deve se subordinar a esse poder do empregador. O serviço deve ser prestado por uma pessoa física, porque caso seja prestado por uma pessoa jurídica, aqui já não se configura mais uma relação de emprego, mas sim uma relação de trabalho. A pessoa física aqui também é chamada de pessoa natural. A onerosidade. A onerosidade aqui se refere à contraprestação, ou seja, o empregado desempenha suas atividades visando receber do empregador o seu salário, que pode ser pago semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Mas a onerosidade aqui se refere justamente ao valor que ele vai receber, ao salário que ele vai receber em contraprestação aos serviços que ele realiza. A não eventualidade se refere aqui então a uma repetibilidade futura. Refere-se a um padrão de repetição, mesmo que isso não ocorra diariamente, mas deve-se ter em mente que o trabalhador, o empregado, melhor dizendo, vai desempenhar aquela atividade e deve ter em mente que ele vai ter que voltar ali para realizar novamente a atividade. Então, o conceito de eventualidade aqui não necessariamente se refere ao número de dias, por exemplo, não necessariamente o empregado vai ter que trabalhar todos os dias, mas refere-se mesmo a um conceito de repetibilidade futura. E por fim, a alteridade, que ela não é compreendida por todos os doutrinadores como um dos elementos fáticos jurídicos, então provavelmente vocês já devem ter visto por aí somente esses 5, mas para garantir que caso caia na prova ninguém venha a errar, é importante saber que alguns doutrinadores compreendem a alteridade como um dos elementos fáticos jurídicos para caracterizar uma relação de emprego. A alteridade aqui também é compreendida como assunção de riscos, ou seja, o empregador assume todos os riscos para que o empregado venha a realizar o seu trabalho, para que ele venha desempenhar as suas atividades. Então, caso o seu negócio não esteja indo bem, ainda assim ele será obrigado a
dar a contraprestação ao empregado por conta das suas atividades desenvolvidas. Então, o risco é assumido pelo empregador e não pelo empregado no desempenho de suas atividades. Compreende-se a alteridade, então, como o empregado prestando serviços por conta alheia, ou seja, por conta do empregador e não dele próprio. E aí, só para reforçar esta frase mnemônica, para que vocês venham a lembrar dos elementos fáticos jurídicos que caracterizam essa relação de emprego, para não confundir com a relação de trabalho. Reforçando, faltou um dos elementos aqui, fáticos jurídicos, da relação de emprego, então nós estamos diante de uma relação de trabalho. Aqui é importante também destacar o seguinte: a relação de trabalho é um gênero e a relação de emprego é uma espécie. Então aqui existem muitas outras relações de trabalho aqui, e a relação de emprego está dentro dessas relações de trabalho. Mais à frente, quando eu for explicar cada um, quando eu for exemplificar as modalidades da relação de emprego e as espécies da relação de trabalho, vai ficar mais fácil de compreender essa questão de gênero e espécie. Lembrando, para que haja uma relação de trabalho, é necessário que um daqueles elementos fáticos jurídicos não esteja presente na relação que está sendo desempenhada. Então, vamos lá. O trabalhador autônomo. Como se define um trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo é aquele que trabalha de uma forma remunerada, ele faz isso de maneira habitual, porém, ele faz por conta própria. Não há uma relação jurídica de subordinação no desempenho do trabalho desse indivíduo. E eu trouxe aqui o artigo 442, traz essa figura, essa inovação aqui, proposta pelo legislador, que diz o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista na CLT. Então, pode haver, sim, a contratação do trabalhador autônomo de forma exclusiva e contínua, mas ainda assim não vai haver uma relação de emprego. Trouxe aqui também o fenômeno da pejotização, que está acontecendo com frequência nas relações de trabalho, que ocorre da seguinte maneira: o empregador contrata uma pessoa para trabalhar para ele, porém ele pede que a pessoa tenha CNPJ, e a pessoa vai desempenhar lá todas as funções que caracterizam uma relação de emprego, porém, como não é uma pessoa física que está sendo contratada, ele tenta se afastar das responsabilidades trabalhistas. Porém, lá no artigo 9º da nossa CLT, mostra que vai prevalecer o princípio da primazia da realidade. O artigo 9º diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, o fenômeno da pejotização como forma de encobrir uma relação de emprego, que é um fenômeno que está sendo observado com muita frequência, ele não se sustenta em uma reclamação trabalhista, porque vai prevalecer o princípio da primazia da realidade. E por ser uma espécie de trabalho autônomo, então, o trabalhador deve assumir todos os riscos relacionados à execução do seu trabalho. A próxima espécie que nós temos aqui é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é um tipo de trabalho eventual e ele teve origem nos portos. Essa espécie de trabalho começou em portos. Muitos trabalhadores se amontoavam ali nos portos esperando a chegada de navios para fazer a descarga. Então, ali se originou essa modalidade, essa espécie de trabalho avulso. E nós temos duas formas de haver a contratação desse trabalhador avulso: ou por meio do órgão gestor de mão de obra, se for um trabalho voltado para os portos, mas se não for portuário, vai ser a forma de contratação, vai ser mediante o sindicato da categoria. Então, vamos lá. Aqui nós temos que ter em mente que é uma relação de trabalho triangular. Eu tenho o tomador de serviço, eu tenho o órgão de intermediação e o trabalhador avulso. E a relação de trabalho que vai haver vai ser feita mediante essa contratação de um terceiro. O tomador de serviço não vai contratar o serviço diretamente com o trabalhador, certo? Então, quais são as formas que essa espécie de trabalho ocorre? Por meio da capatazia, de estivador e assim por diante. E esse grupo de trabalhador avulso,
eles eram tão unidos, era um grupo tão coeso, que eles conseguiram colocar na Constituição, lá no inciso 34, o seguinte texto: igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Só que é importante ter em mente que essa igualdade de direito que nós estamos vendo aqui é somente relacionado aos direitos constitucionais dos trabalhadores, ok? Então não vamos misturar essas informações. Aqui no canal tem vídeos falando sobre esses incisos aqui da Constituição, que estão lá no artigo 7º. Então, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se. E se você já for inscrito, procura por aqui que você vai achar a explicação de todo o artigo 7º, relacionado a esses direitos dos trabalhadores. Eu já havia tocado no trabalhador eventual, mas vamos lá. O trabalhador eventual, ou o trabalho eventual, ele se caracteriza por serviços de curta duração. O trabalhador vai receber uma contrapartida, só que não vai haver subordinação. Temos aqui como exemplo a diarista, o serviço da diarista, do jardineiro, onde eles podem ter diversos tomadores de serviço. Porém, eles não vão fazer isso de maneira não eventual, é sempre de forma eventual, ou seja, de maneira descontínua. A próxima espécie de relação de trabalho é o trabalho temporário, que também se configura por haver uma relação triangular, onde vai haver o tomador de serviço, que vai desempenhar funções de direção, de fiscalização, a empresa de trabalho temporário e o trabalhador. Então, a relação que ocorre é dessa forma, por meio desse triângulo, entre três indivíduos. E, segundo a Lei 6.019, de 74, artigo 2º, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços. Então, você já vai ver aqui a inserção desses três elementos que configuram o trabalho temporário. E aqui tem o objetivo, para atender às necessidades de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Aqui um exemplo muito característico é a contratação de final de ano, contratação para períodos natalinos, por exemplo, ou de muita venda nos comércios. Então, aqueles funcionários, eles são contratados de maneira temporária, aqui para complementar os serviços. Ou pode haver também uma outra forma de contratação, que é para substituição transitória de pessoal permanente. Vale destacar aqui que a empresa tomadora de serviços, ela responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas e responde solidariamente em caso de falência. A próxima espécie de trabalho que nós temos aqui, de relação de trabalho, é fresquinha, aqui pra gente. É esta voltada para ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Foi inserido na CLT em 2023. Que diz o seguinte, no seu parágrafo 2º: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Então, mesmo que esses trabalhadores estejam dedicando-se integralmente ou de forma parcial a qualquer entidade religiosa, ou instituição de ensino vocacional, ou sendo ministros de confissão religiosa, eles não têm vínculo empregatício caracterizado.